hora das notícias do Esporte Clube do Recife, que viaja daqui a pouco para São Paulo, onde treina por mais 2 dias antes do jogo contra o Operário. Grande abraço, eu sou seu fã, lhe escuto desde criança, é você, Carlos Miguel. Boa noite. Na expectativa, daqui a pouco Carlos Miguel chega com a gente, mas do Carmo, Sport tem esse confronto contra o Operário, é um duelo daqueles que é para não trazer para perto dele quem tá fora do G4, né, Zé? Não tenha dúvida de que é mais uma decisão que o Sport vai ter pela frente fora de casa, né? A minha preocupação, não é, para esse jogo é o estado do gramado, não é, do time do Operário, que não é nada agradável para quem não é ter um time técnico como o Sport. Então é gramado duro. Ó, você pode prestar atenção que a bola vai quicar bastante, e isso para quem não tem muita técnica é terrível. Você vai ter que se ajustar, não é, a tal situação. Vai dizer com isso que não é, você já está procurando desculpa para uma possível situação desastrosa? Eu disse, não, é porque é ruim mesmo. É ruim mesmo. Sempre que eu vejo o Operário jogando nos seus domínios, eu disse, meu Deus do céu, quando terminar isso aí, as articulações dos caras vão estar numa situação delicadíssima para você voltar a fazer outra partida. Então, o que é que eu imagino? Eu imagino que o time do Sport vai ter que ser muito competitivo. Essa antecipação, não é, para ir para São Paulo, depois você ir para o Paraná, é boa. Não é, porque você tem o controle da alimentação, você tem o controle, não é, do descanso dos atletas, para você exigir dos atletas durante os 90 minutos, meu querido José Maílson. Pois é, e essa é a expectativa, né, para esse duelo. Agora sim, então vamos lá trazer o nosso querido Carlos Miguel. Sport viaja daqui a pouco a São Paulo, onde treina por mais 2 dias antes do jogo contra o Operário. Olha, Maílson, o Sport treinamento terminou agora há pouco, os preparativos da viagem para Campinas já começaram. Aí o torcedor vai perguntar, Campinas, São Paulo? O Sport não vai jogar na cidade de Ponta Grossa, no Paraná? Sim, vai. Mas vai passar o final de semana todo que antecede a partida em São Paulo. Vai treinar amanhã, vai treinar domingo e só no domingo depois do treino é que segue para o Paraná. Então, vamos lá. A programação de viagem totalmente definida, embarque daqui a pouquinho. Amanhã treina à tarde na cidade de Campinas. No domingo treina pela manhã e depois a movimentação segue para Ponta Grossa, no Paraná. Vamos lá. Não tem ninguém fora pelo 3º cartão amarelo e vivi a expectativa ao longo de toda esta semana do Julian Fernandes, volante que estava com desconforto na panturrilha direita. Não era lesão. Ele sentiu dores, mas não foi diagnosticado nenhuma lesão, o que é muito bom. Pois bem, a informação que eu tenho, Maílson, é de que o atleta, hoje pela manhã, fez um treino separado, ou seja, uma espécie de teste. Agora à tarde, treinou junto com os companheiros e deve viajar com a delegação para São Paulo daqui a pouco. O Sport não divulga a lista de relacionados. Também não divulga estado clínico de atletas que passaram pelo departamento médico. Ele só atualiza o departamento médico na hora que sai a escalação, 1 hora antes da partida. Mas a informação que nós temos é de que o Julian treinou. Se ele treinou, não sentiu dores, e a informação que eu tenho é que ele treinou normalmente. Diante disso, ele deve viajar com a delegação e fica à disposição, ou no banco de reservas, ou até mesmo no time titular, caso queira fazer alguma modificação o técnico Pepa. E aí, Zé do Carmo, é para alguma modificação o time do Sport? A pergunta é logo rasteira e no canto, já que o Miguel terminou falando de modificação. Pois é, na verdade o Julio, ele se conseguir essa recuperação, que eu acredito que pelo tempo vai conseguir, não é? Ele possa até jogar. Agora, no lugar de quem é que a gente fica se perguntando? Será que o Tito Ortiz vai sair para dar lugar para você colocar 2 homens de marcação, Felipe e o Julio, para você ficar um pouquinho mais na frente com o Lucas Lima, fazendo essa ligação, não é, que não é nada fácil você fazer essa ligação, e o Julio, ele também tem essa percepção de entrada na área, ele tem um toque refinado para
tocar e passar, não é? Já que o Felipe fica mais um pouquinho. Então são situações que o Pepa tem como analisar, e eu acredito que ele já tem até o time na cabeça, e é claro, faz mais um treinamento tático para ter a certeza maior do que o time que vai entrar é o melhor time, não é? E vai fazer um jogo realmente dentro de um patamar de grande decisão. Pois é, agora Carlos Miguel, ainda agora em relação a essa partida contra o Operário, você já conseguiria hoje arriscar um time base, aquilo que você acha que vai para campo, independente dessa possibilidade de modificação ou não do Julian Fernandes? Essa modificação em termos da entrada ou não do Julian Fernandes seria justamente na cabeça de área. A ideia que nós temos nessa semana é de que se o Pepa fizer modificações, ele pode mexer em 2 setores, na cabeça de área e no ataque. Então vamos lá. Kaique França, confirmado, vai para o gol, é titular. Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico e Dalbert. Aí está a defesa e as laterais. Felipe ou Julian Fernandes, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Barleta, Titi Ortiz. E aí a outra dúvida no ataque. Ou Gustavo Coutinho ou Zé Roberto, que volta aí a ficar na expectativa de reassumir a titularidade no ataque do Sport Clube do Recife, no lugar do Coutinho, que todo mundo tem visto, Coutinho não está bem, não é? O torcedor tem uma certa paciência, o Pepa tem uma certa paciência, mas notem que as últimas alterações, as alterações do Pepa sempre vão nesse sentido. Ou coloca o Julian Fernandes no lugar de um dos volantes, e aí na última partida ele mexeu diretamente no ataque, com uma modificação que já vem sendo rotineira, sai o Coutinho, entra o Zé Roberto. Sai o Coutinho, entra o Zé Roberto. É bem provável que haja uma modificação nesse ataque. Porém, tem o treino do sábado e tem o treino do domingo, os 2 treinos na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e aí só depois é que o time viaja para Ponta Grossa, vai ficar hospedado até a hora do jogo em um hotel. Então, se tiver que mexer, vai mexer nessas 2 posições. Zé, no ataque, Gustavo Coutinho ou Zé Roberto? Você tem dúvidas ou arriscaria um já? Não, eu já arriscaria um. Até pelo que ele fez quando entrou na partida. Foi o suficiente. Protegeu a bola, tocou para Fabrício Domingos, 2-1. Então, para mim, o Zé Roberto vai ser titular. Como o Júlio também vai ser titular, no lugar do Titi Ortiz, que não apareceu na partida. Não é? Então, para mim, as 2 substituições são: sai Gustavo Coutinho e sai Titi Ortiz do time para a entrada do Júlio e a entrada do Zé Roberto. É a minha opinião. Ô Miguel, tem mais algo que você queira acrescentar em relação ao esporte? Tem sim. Hoje teve a estreia na Copa Atlântico, né? O Sport venceu o Xará. Sport Lucena venceu por 1-0, foi lá no CT do Retrô, onde a competição está sendo realizada. 1-0, gol de Enzo Wagner. O filho de Wagner Love fez o gol da vitória da equipe do Sport diante do Xará, Sport Lucena da Paraíba. E o Sport abriu uma votação, quer dizer, não é o Sport está participando de um prêmio da Conferência Nacional de Futebol, CONAFUT. E esse prêmio tem um júri que vai votar e tem também uma votação aberta ao público. E aí o Sport colocou o link, logicamente, para o torcedor votar. O Sport está sendo indicado em 9 categorias de premiação da Conferência Nacional de Futebol, CONAFUT, que é o principal evento no Brasil aqui dedicado à indústria do futebol. Esse prêmio reconhece o desempenho dos profissionais e também dos clubes em todo o Brasil. É a 5ª edição desse prêmio, vai acontecer entre os dias 20 e 22 deste mês, um júri de especialistas, como eu falei, e tem o voto popular da galera. E olha só, o Sport está concorrendo em melhores práticas de gestão, direção executiva geral ou CEO, que é com o presidente Yuri Romão, melhor TV de clube, que é a TV Esporte, diretor executivo de futebol, que é o André Figueiredo, profissional de futebol feminino, que é a Janira Santos,
profissional de finanças, que é o Afra Batista, profissional comercial, Alexandre Eguren, Scout, Tiago Alves e Saúde e Performance, Inaldo Freire. 9 categorias, voto aberto, o link está nas redes sociais do esporte. Pois é, outro detalhe, Miguel, ainda em relação a essa preparação que o Sport vai ter para o confronto contra o Operário, o Sport vai jogar na segunda-feira sabendo já de alguns outros resultados. E esses resultados são jogos que vão acontecer, por exemplo, amanhã nós teremos Santos e Vila Nova. Uma vitória do Vila Nova pode deixar o Vila Nova com 55, a 4 pontos do Sport. Tem também o duelo do Novo Horizontino, que pode abrir mais 3 pontos do Sport, jogando amanhã contra a Chapecoense, ou necessariamente pode se manter na mesma vantagem. E o principal jogo que acontece antes desse duelo do Sport contra o Operário é o do Ceará no domingo contra o Avaí. Esse jogo pode deixar o Ceará bem mais próximo ou pode deixar o Sport mais tranquilo, né, Miguel? A importância deste jogo é tamanha e como você bem disse, o Sport vai entrar absolutamente pressionado, não pelo Operário, que logicamente tem aquele clima de revanche, perdeu o jogo da 16ª rodada aqui na Ilha do Retiro, aquela partida atrasada, falou-se tanto naquela partida, Maílson, e quando o Sport enfrentou o Operário, acabou perdendo em casa quando não poderia perder. A situação deveria ser até outra, se não fosse aquela derrota. Se também não fosse a derrota no jogo passado, também seria completamente diferente a situação. O Sport poderia já, nesta rodada, já estar planejando até um acesso por antecipação, né, nos próximos jogos. Mas aí quis o destino que o Sport levasse um pouco mais de adrenalina para o coração do torcedor rubro-negro e dos próprios jogadores, né? Porque tem esse jogo contra o Operário, tem clima de revanche, mas tem também a pressão de toda a rodada que o Sport vai sofrer através desses resultados e dos jogos que você bem disse. Zé do Carmo, esse jogo do Ceará, o Sport, se o Ceará vencer, o jogador entra muito pressionado na segunda-feira, Zé, porque vai estar olhando o Ceará já no retrovisor. Não tenha dúvida de caso aconteça a vitória do Ceará diante do Avaí, o Ceará vai para 57 pontos e vai para 17 vitórias. Então é preocupante e não tenha dúvida que porque na verdade foi dada algumas oportunidades a uns times reagirem, né? Então é você fazer a sua parte muito bem feita para que a pontuação continue. É importante o Sport pontuar. Um empate está de bom tamanho, não tenha dúvida nenhuma. Na casa do adversário, no campo duro, mas você ultrapassou. Né? E se ganhar, ótimo. Se ganhar, você dá um passo gigantesco para a subida.